Olá, que o seu dia seja abençoado e cheio de paz. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é a base de quase tudo no Ocidente: a liberdade. Um tema gigante, né? Gigante. E a pergunta é: de onde ela veio? É algo que simplesmente acontece? Bom, a fonte que a gente vai analisar hoje tem uma resposta bem específica para isso. Vamos explorar as ideias do capítulo 6 do livro E se Jesus não tivesse nascido, do autor D. James Kennedy. O capítulo se chama Liberdade para Todos. Um título bem direto. Muito direto. E a nossa missão aqui é descompactar o argumento central dele, que é o seguinte: as liberdades que a gente tem hoje, tipo liberdade de expressão, elas não surgiram do nada. Ele diz que elas têm uma raiz profunda e direta no cristianismo. É uma afirmação bem forte, com certeza. E para começar, para a gente entrar nesse clima, o autor conta uma história muito curiosa. É sobre um chimpanzé. Ah, essa história é ótima. Depois de 14 anos de treinamento intensivo para aprender a se comunicar com os símbolos, os cientistas finalmente foram ler a primeira frase dele. A mensagem foi curta, mas nossa, Me deixem sair. simples assim. Exato. É uma ilustração muito poderosa, né? Ele usa isso para mostrar esse desejo que parece que é inato, universal pela liberdade. A tese dele parte daí. Mesmo com todo o conforto, nada apaga esse anseio. E é aí que ele faz a grande afirmação, que Jesus Cristo foi o maior emancipador da história. E que a liberdade, como a gente conhece... Floresceu onde o evangelho se espalhou. Basicamente essa é a ideia. Ok, vamos analisar isso então. A primeira grande ideia que ele traz tem um título que já chama atenção: A Ironia da Inquisição Americana. Que ironia é essa que ele aponta? Pois é, esse ponto é central para o argumento inicial dele. A ironia, segundo o livro, é que muitos que hoje criticam, criticam com força a herança cristã de uma nação. Fazem isso usando a liberdade de expressão. Exatamente. A mesma liberdade de expressão que, na visão do autor, é um subproduto direto dessa herança que eles atacam. Ele até usa uma analogia. É como usar um machado para tentar destruir a oficina que forjou aquele mesmo machado. É uma imagem forte. Ele está sugerindo que essa liberdade de criticar a própria cultura fundadora não é o padrão no mundo. Precisamente. Ele argumenta que isso é uma exceção, não a regra. Para reforçar, ele dá vários exemplos de contraste. Tipo quais? Bom, ele menciona que na Arábia Saudita seria impensável um debate público sobre se Maomé foi mesmo o profeta de Alá. Ele aponta que, em Israel, os judeus messiânicos que acreditam em Jesus enfrentaram muita oposição. Entendi. Na Índia, não se discute abertamente comer vacas sagradas e, claro, na China, a ideia de debater a liberdade de ir e vir dos cidadãos simplesmente não existe. Então, o argumento dele é que essa liberdade de questionar o poder, de questionar a religião dominante, é uma espécie de anomalia histórica. Algo que nasceu num ecossistema muito específico. Exato. Um ecossistema que ele identifica como judaico-cristão. A provocação do autor é que, no Ocidente, as pessoas se acostumaram tanto com essa liberdade que acham que ela é o estado natural das coisas, sabe? Quando, na verdade, seria uma conquista rara. E frágil. É nesse contexto que ele cita uma frase do Chuck Colson, que chamou Jesus de o maior libertário civil de todos os tempos. Porque a ideia de valor intrínseco de cada pessoa, que é um pilar cristão, seria a semente de tudo isso. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque o livro não só afirma, ele tenta traçar uma linha do tempo, uma continuidade da liberdade. Como é essa jornada histórica que ele descreve? Olha, é uma narrativa bem ambiciosa. Ele desenha um fio condutor que atravessa milênios. E o ponto de partida para ele não é a Grécia ou Roma. Não? Onde é, então? No Antigo Testamento, com a aliança de Deus com o povo hebreu. Espera aí, esse é um ponto importante. Então não é só uma influência cultural vaga. Ele está dizendo que documentos como os 10 Mandamentos funcionavam como uma carta de direitos primitiva? É exatamente essa interpretação que o livro oferece. Ele não os vê só como proibições divinas, mas como garantias implícitas. Como assim? Por exemplo, não matarás é a proteção fundamental ao direito à vida. Não furtarás estabelece a base da propriedade privada. Não darás falso testemunho é o pilar de um sistema de justiça que funciona.
A ideia é que Deus estabelece limites ao poder humano, inclusive ao poder do Estado. Certo. E como essa ideia, que nasceu lá no Oriente Médio, vira lei na Europa tantos séculos depois? O livro aponta para essa transição? Sim, ele traça o caminho. Primeiro, Cristo universaliza esses princípios. Depois, o apóstolo Paulo leva essa mensagem para a Europa. Por muito tempo, foi uma influência mais filosófica, mas ele argumenta que, com o tempo, isso começou a virar lei secular. E ele dá exemplos? Cita Patrício, na Irlanda, lá por 432 d.C., e principalmente o rei Alfredo, na Inglaterra, em 890, que teriam baseado seus códigos de leis civis de forma explícita nos 10 mandamentos e na regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Essa mesma. Isso nos leva a um documento que todo mundo já ouviu falar, a Magna Carta. Como o livro conecta a Magna Carta a essa tradição? Ele a vê como o passo seguinte. A Magna Carta de 1215, que limitou o poder do rei da Inglaterra, teria sido idealizada pelo arcebispo Stephen Langton. E segundo o autor, o Langton não inventou isso do nada. Ele só aplicou essa longa herança da lei bíblica que já existia na Grã-Bretanha. E a partir daí, a linha continua. Continua. A Reforma Protestante, com Lutero e Calvino, redescobre a importância do conceito de aliança bíblica. Quando o livro fala em aliança, como no Pacto do Mayflower, o que isso quer dizer na prática? É diferente de um contrato social, tipo o do Rousseau? Ótima pergunta, porque é um ponto central. Na visão do autor, é muito diferente. Um contrato social é um acordo horizontal, entre pessoas. Uma aliança, no sentido bíblico, é um pacto triangular. Triangular. É um acordo entre pessoas, sim, mas feito sob a autoridade e o testemunho de Deus. Isso adiciona uma camada de responsabilidade moral transcendente que um contrato puramente secular não teria. Os peregrinos, ao assinarem o Pacto do Mayflower, estavam se comprometendo uns com os outros perante Deus. Entendi. Então essa tradição de aliança cruza o Atlântico com os peregrinos. E lá na América, o autor destaca um grupo com um nome bem marcante, né? O Regimento Negro. Quem eram eles? O Regimento Negro era um apelido, na verdade, um termo meio pejorativo que os britânicos deram para os clérigos da Nova Inglaterra por causa das túnicas pretas que eles usavam. Ah, faz sentido. E o livro os coloca como a espinha dorsal intelectual e moral da Revolução Americana. Eles não eram só líderes espirituais, eram formadores de opinião política. Então, para ele, a Revolução Americana não foi só sobre impostos e representação. Tinha um motor teológico ali, bem forte. Exatamente. O argumento é que, dos púlpitos, eles pregavam a ideia de que a resistência à tirania é obediência a Deus. Eles enquadravam a luta contra o rei George não só como uma disputa política, mas como um dever espiritual. A tirania do rei era uma afronta a Deus. Isso. O livro dá o exemplo do reverendo Jonas Clark, de Lexington. A primeira batalha da Revolução aconteceu literalmente em frente à igreja dele. E depois de ver 8 dos seus paroquianos mortos, ele teria dito: a partir deste dia será datada a liberdade do mundo. Para ele, era algo cósmico. Mas aí surge um paradoxo. Se essa base era tão cristã, como isso levou a liberdade religiosa para todas as fés e não a imposição de uma única igreja, como era na Europa? A explicação do autor é, ironicamente, que foi o conflito entre os cristãos que gerou a liberdade para todos. As colônias eram um mosaico de denominações: puritanos, quakers, anglicanos, batistas. E eles não se davam muito bem, né? No começo, de jeito nenhum. O livro cita casos de pastores batistas sendo presos na Virgínia só por pregarem sem a licença da igreja anglicana, que era oficial. Ou seja, a liberdade religiosa nasceu não de um ideal de tolerância, mas do medo e da desconfiança mútua. Quase como um efeito colateral. Precisamente. Essa experiência de perseguição teria criado nos pais fundadores, como o James Madison, um pavor do monopólio de uma igreja estatal. Eles viram na prática o que isso causava. Então, a primeira emenda da Constituição, na visão do livro, não foi criada para tirar a religião da vida pública, mas para proteger a liberdade de religião. A ideia era impedir que o governo federal escolhesse uma igreja oficial, e essa proteção, por consequência, se estendeu a todas as outras fés. Mas claro, tem uma tensão óbvia aí na narrativa. Como o livro concilia essa história de liberdade
com a realidade brutal da escravidão. Ele aborda isso de frente. Descreve a escravidão como um compromisso infeliz e uma contradição gritante. A explicação que o autor oferece é que foi uma concessão trágica, feita para que os estados do Sul aceitassem formar a União. Um problema que levou a uma guerra civil. Exato. Uma ferida que ficou aberta por 80 anos. A perspectiva que ele apresenta é a de um progresso de revelação. A ideia de que a compreensão da verdade se aprofunda com o tempo, muitas vezes com muita luta. Certo. E aí o livro coloca essa experiência americana em contraste direto com a Revolução Francesa, né? Como ele descreve essas duas visões de liberdade. Ele pinta um contraste muito forte, quase como um laboratório da história. Na América, segundo a análise dele, fé e liberdade eram inseparáveis. Irmãs siamesas, como ele diz. A busca pela liberdade estava ligada a um senso de responsabilidade moral. O resultado para ele foi a república livre mais duradoura do mundo. E na França? Na França, o oposto. Os revolucionários viam a religião como a inimiga da liberdade. Para ser livre, o homem precisava se libertar de Deus. A revolução atacou a igreja, confiscou bens, chegou a entronizar uma atriz como a deusa da razão em Notre Dame. Puxa! E o resultado, aponta o autor, não foi liberdade, mas o período do terror, anarquia e, no fim, a tirania de Napoleão. É um contraste brutal que ele desenha. De um lado, a liberdade ancorada na moralidade, do outro, a liberdade em oposição à religião. Sim, e ele cita um observador da época, Alexis de Tocqueville, que viajou pela América nos anos 1830 e ficou chocado com essa diferença. Ele escreveu que na França, religião e liberdade marchavam em direções opostas, mas na América elas estavam intimamente unidas. E para os americanos da época, uma não existia sem a outra. Exato. Para eles, eram duas faces da mesma moeda. E o capítulo termina com um alerta, certo? Uma preocupação com o futuro dessa liberdade. Sim, o alerta final é sobre a gente estar dissolvendo essa união entre liberdade e moralidade. Ele fala do perigo de transformar liberdade em licença ou libertinagem. O que seria isso? O argumento é que quando uma sociedade define liberdade só como o direito de satisfazer todos os desejos sem restrições, ela inevitavelmente começa a ver os preceitos cristãos de autocontrole e responsabilidade como algo opressor. E qual seria a consequência disso, segundo o livro? A perda da própria liberdade. Ele termina com uma citação famosa de Edmund Burke, que diz mais ou menos assim: quanto menos controle houver de dentro, mais deverá haver de fora. Ou seja, uma sociedade que perde o freio moral interno. Mais cedo ou mais tarde, vai precisar de um freio externo. E esse freio externo é a tirania do Estado. Esse é o grande alerta com que ele fecha o capítulo. Exploramos hoje o argumento do livro E se Jesus não tivesse nascido?, que propõe essa ligação direta entre os princípios cristãos e o desenvolvimento das liberdades civis, numa trilha que vai dos pactos bíblicos até a República Americana. E a fonte nos deixa com uma questão para refletir. Se a liberdade e a moralidade interna estão tão conectadas como o autor sugere, como uma sociedade pode sustentar suas liberdades enquanto sua base moral se transforma ou se fragmenta? Fica a reflexão. A nossa análise deste livro fascinante não para por aqui. No nosso próximo encontro, vamos continuar a explorar outras áreas que, segundo a perspectiva de Dom James Kennedy, foram profundamente impactadas pela vida de Cristo. Muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe todos os ouvintes.